os matadores de sonhos. Você pode dizer isso comigo? Como vencer os matadores de sonhos. Como que a gente realiza? Como é que a gente chega nos nossos alvos em Deus? Vamos aprender com uma mulher chamada Ana. Diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Verso 8. Essa rival é Penina, que irritava Ana. Verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o pastor de Ano, sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Verso 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e te deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O voto que Ana fez. Verso de número agora 19, para a gente ganhar tempo. Verso 19 diz: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram em sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou de Ana. Repita comigo: e o Senhor se lembrou de Ana, mas no lugar do nome Ana você coloca o teu nome, ok? 1, 2 e vamos lá? E o Senhor se lembrou de Flamarion. Mais uma vez: e o Senhor se lembrou. Eu quero profetizar que Deus vai se lembrar de você. Tem ali a Ana, que se você fala Ana mesmo, né? Olha o que aprendemos aqui nesse texto, queridos. Ana, como nós, tinha um sonho. Nós temos sonhos. Não vou perguntar quem tem, porque todos nós temos. Ana tinha projetos. Ana tinha ideais. E Ana era estéril. Ana não podia gerar filhos. Qual era o sonho de Ana? Carregar nos seus braços uma criança. Qual era o sonho de Ana? Gerar um filho. Qual era o sonho de Ana? Qual era o desejo de Ana? Ter uma criança. Agora, quando Ana ela começa a sonhar, que é algo natural do ser humano, Satanás já prepara uma tropa de choque para parar Ana, para que mesmo antes do sonho nascer, ele fosse abortado. Todas as vezes que nós sonhamos, não se iluda. Satanás, ele levanta uma tropa para tentar nos parar. Satanás, ele levanta uma tropa para ver se a gente desiste na caminhada. E a Bíblia, ela revela os detalhes dessa estratégia maligna. E aqui, essa estratégia, você vai perceber que só a personagem Ana que mudou. Porque os ataques que Ana sofreu, nós sofremos também nos dias de hoje. Só o personagem mudou. Antes era Ana, hoje é Flamarion, hoje é José, hoje é Márcia. Só isso. Satanás, ele levanta 3 situações. Satanás, ele levanta 3 pessoas para provar para Ana que ela não podia continuar sonhando. A primeira pessoa que o diabo levanta é uma mulher chamada Penina. Penina era conhecida de Ana.
Talvez em algum momento da sua vida, elas até foram de conversarem. E Penina, naquela época, um homem podia ter mais de uma mulher, e Penina também era mulher de Eucana. E Penina começava a dizer para Ana, provocando-a assim: eu posso dar filhos ao teu marido, mas você não. O seu marido, ele pode ser pai através de mim, mas se depender de você, ele nunca será pai. Penina tinha inveja de Ana. Penina irritava Ana. Penina queria fazer Ana desistir do seu projeto. Na nossa caminhada, irmãos, as peninas surgem. Na nossa caminhada, as peninas, elas infelizmente atravessam o nosso caminho. Tem penina no local de trabalho, tem penina na escola, tem penina na família, tem penina que aparece dentro das igrejas, tem penina em tudo enquanto é lado, pessoa que te irrita, pessoa que te deixa magoada, pessoa que vai dizer, você não pode, você não vai conseguir. Mas eu tenho uma notícia para te dar, querido: se tem alguma penina no teu caminho, vai cair do cavalo nessa manhã, porque Deus é contigo. Então a primeira estratégia do diabo: deixa eu levantar alguém que conhece ele, deixa eu levantar alguém que conhece ela. Só que você acha que parou por aí? Não. Ele falou assim: eu vou apertar o cerco. Sabe quem o diabo começa a usar? Eucana, o marido de Ana. Está no texto. O marido de Ana, ele vira para sua mulher, verso 8. Eucana lhe disse: Ana, eu sou melhor do que 10 filhos, Ana. Para com esse sonho, Ana. Para com esse projeto, Ana. Não tem necessidade, Ana. Irmão, sabe o que é você dormir com alguém que não acredita no seu sonho? Sabe o que é alguém da sua própria família dizer: para de sonhar, para com esse negócio, esquece disso, eu não aguento mais você ficar falando nisso. Para, pelo amor de Deus. Casa própria, para, nós vamos morrer morando no aluguel. Ter um carro melhor, para. Formar na faculdade, para com essa ilusão, você está muito velho para estudar. Para com isso. Ter um salário melhor, para quê? Tá bom que nós já temos, para de querer uma vida melhor. Para. Isso que Eucana fazia com Ana. Mas você acha que parou? Não. O diabo falou: vou pegar mais pesado. Aí o diabo, sabe o que ele faz? Ele pega o sacerdote, o pastor de Ana, chamado Eli. Ana, ela estava na igreja, talvez fazendo uma campanha de oração. Aí está no texto. O Eli, ele vira para Ana, e ele começa a amaldiçoar Ana. Olha o verso 13. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli, o pastor de Ana, o sacerdote de Ana, ele começou a dizer que Ana estava embriagada. Eli teve Ana por embriagada, verso 14. E Eli, o pastor de Ana, o que era para abençoar, o que era para incentivar, o que era para motivar, o que era para orar junto com ela, falou: até quando estará tu embriagada, mulher? Você está tonta, Ana. Você está embriagada, Ana. Aquele que era para abençoar começa a amaldiçoar. Aquele que era para ajudar começa a destruir. Aquele que era para levantar começa a jogar no chão.
aquele que era para ser um instrumento para gerar fé, ele agora é um instrumento do diabo para gerar incredulidade. E Ana, diante daquela situação, Penina perseguindo para matar o seu sonho, o marido Eucana mandando ela abrir mão do sonho, o próprio pastor dizendo: para de sonhar. E o diabo pensou que ele tinha vencido. Tem momentos da nossa vida que o diabo pensa que ele nos venceu. Só que Satanás, ele conhecia e ele usou Penina, Eucana e Eli. Mas ele não sabia que dentro de Ana havia o espírito de uma provocadora de milagres. Levanta a tua mão, quero profetizar, querido. O diabo não sabe, mas dentro de você tem o espírito de um provocador de milagre. Quem recebe essa palavra, aplauda ao Senhor. E Ana carregava dentro de si 3 princípios. Ana carregava dentro de si 3 segredos. E agora eu começo a pregar. Como vencer os matadores de sonhos. Como superar aqueles que não querem ver o seu sonho nascer. 3 atitudes, 3 coisas que nos fazem romper, que nos fazem avançar, que nos fazem alcançar os nossos projetos, os sonhos, os nossos ideais. 3 coisas que Ana praticava e que eu e você tem que praticar. Porque se você não praticar isso, você nunca vai segurar o teu Samuel como Ana segurou o Samuel dela. Se você não praticar isso, não tem jeito. O seu sonho vai ser sempre abortado por alguém. Número 1, primeira atitude de Ana: ela não deu ouvido às pessoas que Satanás estava usando para pará-la. Primeiro segredo: fechando os ouvidos para o diabo e abrindo para Deus. Fala comigo: fechando os ouvidos para o diabo e abrindo para Deus. Ana, ela fechou os ouvidos para aquilo que Penina dizia, Eucana dizia, Eli dizia. Ana, ela não deu crédito. A pergunta é essa: a qual voz que você tem dado ouvido? Conforme a voz que você der ouvido, o teu sonho nunca vai se tornar realidade. Não dê ouvido para rebelde, não dê ouvido para quem é ingrato, não dê ouvido para quem não sonha os seus sonhos, não dê ouvido para as pessoas que não querem ver você se tornando alguém bem-sucedido. Conforme a pessoa que você ouve, você para no meio do caminho. Cuidado, feche os ouvidos. Os críticos, eles querem te parar. As pessoas que não chegaram lá, elas querem impedir que você chegue também. As pessoas que não conquistaram, elas não querem te ver conquistando. Então elas vão querer te parar, elas vão querer te paralisar, elas vão querer te estagnar, elas vão querer te criticar, elas vão querer se levantar. É como a história do cachorro e da lua. A lua estava brilhando, a lua estava cumprindo o papel dela durante a noite, e aquilo incomodou o cachorro, e o cachorro, olhando para a lua, ele começou a latir, e ele latia, para chamar a atenção da lua, mas a lua não respondia ao cachorro. O cachorro ficou rouco de tanto latir, e a lua continuou cumprindo o papel dela, que era iluminar a noite. Pastor, não entendi, vou te explicar. Você é a lua, os críticos são os cachorros. Deixa os cachorros latirem, e você continua fazendo o que Deus te chamou.
Você já viu lua responder cachorro? Eu nunca vi e nunca vou ver. Eu falo ou não? É decisão sua. O apóstolo Paulo disse: aquele que está de pé, ele tem que tomar muito cuidado para ele não cair. Estou te dando uma direção em Deus. Você que é filho, ouça o teu pai e a tua mãe. Você não pode viver isolado, independente. Ouça o teu pai e a tua mãe. Ah, pastor, mas o meu pai ouça o teu pai e a tua mãe, porque eles querem o seu bem.
Não dá para viver isolado. Você trabalha numa empresa, tem uma autoridade ali, é o patrão. Ouça o seu patrão. Vai bater de frente com ele, você vai ver o final, o que vai dar. Na primeira limpa que ele tiver que fazer na empresa, na hora do aperto, quem que ele vai mandar embora? Aquele que não ouve ele, aquele que resiste a ele. Ouça o seu patrão. Na escola, ouça o diretor, ouça o professor. Porque se você precisar de uma ajuda, de uma nota, de alguma coisa, se você não tiver comunhão com ele, já era. É uma linha muito fina. Conforme quem eu ouço, os meus sonhos não se concretizam. Mas conforme quem eu deixo de ouvir, os meus sonhos também não se concretizam. A entrada favorita do diabo na nossa vida é através de alguém próximo de nós. E quando as pessoas erradas saem do nosso meio, as coisas certas passam a acontecer. Quem você não pode ouvir, você já sabe. Não ouça. Mas quem você tem que ouvir, você também já sabe. Ouça. Primeiro segredo para a gente vencer os matadores de sonho. Levanta a sua mão e diga assim: fechando os ouvidos para o diabo e abrindo os ouvidos para Deus. Segunda coisa, segunda atitude de Ana que fez com que ela visse o seu sonho nascer. Você não vê Ana falando do problema, falando das pessoas, melhor dizendo. Ao invés de Ana falar de Penina, de Eucana, sabe o que ela fez? Ana, ela profetiza, ao invés de murmurar. Você não vê Ana, ah Senhor, mas que tristeza, olha que Penina, olha aí. Não. Ao invés de reclamar e murmurar, Ana decidiu profetizar. Ela falou: Deus, eu estou definindo o sexo e a profissão da criança. Vai ser menino e vai ser sacerdote. A murmuração às vezes parece o melhor caminho. A reclamação às vezes parece o melhor caminho, mas Ana nos dá uma lição fantástica. Ela decide profetizar no meio daquela dor. Repara que Deus falou: Daniel capítulo 10 verso 21, por causa das suas palavras é que eu vim. Deus, ele não desce por causa da minha murmuração, mas Deus, ele desce por causa da minha profecia. Deus, ele não desce, ah pastor, mas eu estou reclamando. Irmão, se Deus ouvisse reclamação, Deus estaria na porta dos hospitais curando todo mundo que entra lá. A reclamação não move o coração de Deus. A reclamação, ela não traz Deus até a nossa presença. Não. Mas sabe o que traz Deus até a nossa presença? A profecia. Daniel capítulo 10 verso 20, ele disse assim: Deus, eu preciso do Senhor. E Deus diz: Daniel, por causa das suas palavras eu vim. Levanta a mão, eu quero profetizar, querido. Você vai declarar em Deus o que você quer. Você vai profetizar e Deus vai trazer existência aquilo que não existe. Só para honrar a tua fé, quem recebe aplauda ao Senhor. O vale de ossos secos estava sequíssimo, mas Ezequiel começou a profetizar. E enquanto Ezequiel profetizava, Deus descia, colocando carne no meio daqueles ossos. E os ossos que eram secos, por causa da profecia de Ezequiel, se tornaram corpos andando. Você vai profetizar e Deus vai honrar a tua fé. Ao invés de murmurar, decida profetizar. Levanta a mão, igreja, e diga assim: ao invés de murmurar, eu vou profetizar.
E por último, terceira coisa que Ana carregava dentro de si: primeiro, ela fechou os ouvidos para o diabo e abriu para Deus. Segundo, ao invés de murmurar, ela decidiu profetizar. E terceiro, a Bíblia diz que Ana, ela fez um voto com Deus. Diga, um voto com Deus. Quando Ana, ela vai no altar e ela faz um voto com Deus, depois daquele voto ela vai embora. Ela volta para sua casa em Ramá. Verso 19. 1 Samuel 1,19. Quando ela chega em casa, ela tem o seu momento íntimo com o seu marido. E naquele momento da intimidade dos dois, Deus se lembrou de Ana. Olha que coisa tremenda. Quando você tem voto diante de Deus, na primeira oportunidade que surge, pode ficar tranquilo, Deus vai se lembrar de você. Pastor, não entendi, vou explicar. Faz um voto com Deus. Porque quando se você estiver doente, na hora da sua consulta, ou na hora que você estiver recebendo oração, Deus vai se lembrar de você. Está com um problema dentro de casa? Faz um voto com Deus, porque na hora que você estiver reunido para resolvê-lo, Deus vai se lembrar de você. Queridos, na hora, eram muitos anos que Ana era casada com Eucana, mas ela nunca gerava um filho. Mas depois do voto, a primeira oportunidade que surgiu, Deus se lembrou de Ana. Deus está te intimando para você fazer um voto com Ele. Voto de quê, pastor? Não sei, você que sabe. Talvez um voto de ganhar uma alma, de batizar alguém no próximo batismo, que é no segundo domingo de julho, de você poder ganhar alguém para Jesus, de você poder acompanhar alguém, de você poder derramar o amor de Deus em alguém, de você poder ajudar alguém, não sei, mas faz um voto com Deus, aquilo que Jesus disse: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro falou: eu te amo. Então Jesus falou: prova que me ama, apacentando as minhas ovelhas, cuidando das minhas ovelhas. Eu só provo que eu amo a Deus acima de tudo, é quando eu
o desejo do teu coração.